Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos mostrar como calcular o CAPEX e o fluxo de caixa livre utilizando algumas informações e como que ele normalmente é calculado aí na literatura. Nós vamos mostrar alguns exemplos para isso. Primeiramente, nós vamos colocar aqui a empresa que a gente quer calcular, né? Vamos colocar aqui, vai ser da Marfrig, né? Ou vai ter da Minerva, quer dizer, relatórios estruturados. Pego aí 19, né? A partir disso, nós vamos ter o seguinte. A gente vai vir aqui, colocar no demonstração de fluxo de caixa, a gente calcular, e daí nós vamos observar o seguinte fato. Agora a gente já tem dos dois lados, né? Vamos usar elas aí. Bem, como que é feito, né, na literatura? Existem algumas formas de calcular o fluxo de caixa livre. Isso daí vai variar de quem está fazendo, né? Isso daí tem várias formas que as pessoas calculam. Eu vou mostrar algumas delas aqui. Uma delas também vai ser pelo EBITDA da empresa. Beleza. E vamos ver o que dá de variação delas aí. Esse daqui, o último. Então, na realidade, esse daqui, Ctrl C, Ctrl V. E esse daqui vai ser o primeiro que é usado pelo EBITDA. A definição de fluxo de caixa, pelo que nós estamos estudando no nosso capítulo, ele é o quê? Ele vai ser fluxo de caixa operacional menos investimento em ativos e passivos, ou seja, em capital circulante líquido. E depois você subtrai o CAPEX, né, que é o investimento em imobilizados intangíveis aí para gente. Isso daí é a definição de fluxo de caixa livre. Daí, olha só, nas nossas normas normalmente são aceitos que o fluxo de caixa operacional é o resultado final do caixa gerado nas operações com a variação dos ativos e passivos, ou seja, um investimento em ativos e passivos circulantes, né? Investimento em capital circulante líquido. Então, aí nós temos que entrar no consenso. Ou a gente considera o fluxo de caixa operacional o resultado final, daí seria esses dois, seria o resultado final. Daí, então, nós não consideraríamos aqui o investimento em ativos e passivos, ou capital circulante líquido, né? Nesse caso, eu vou considerar o caixa gerado nas operações como o fluxo de caixa operacional, só para padronizar o que está acontecendo no livro. E o investimento em capital circulante líquido vai ser exatamente a parte de investimentos em ativos e passivos. Essa daqui. Beleza, agora que nós estamos já com isso daí, nós vamos calcular. Primeira coisa, vamos pegar aqui o quanto que ele gerou nas operações. Isso daí. Depois, vamos pegar o tanto que ele gerou, ele investiu aqui, né? No caso, ele fez um desinvestimento, porque está positivo, então entrou dinheiro em caixa. Capital circulante líquido. Só conferir. Isso mesmo. Depois a gente vem aqui agora e vai calcular o CAPEX, né? Que é o investimento nesse e nesse. Para calcular o CAPEX, você tem que olhar aqui com calma, porque pode ter algumas características que aparentemente pode não estar associadas com esses dois fatores, mas ela pode estar associada. Então você tem que ler os relatórios e ver o que eles estão considerando. Aqui, como eu já sei, vai ser dessa forma assim. Perfeito. Nós temos então que isso daqui, o CAPEX vai ser igual a... Aqui eu vou colocar menos para a gente pegar valores positivos. Ou seja, o valor investido realmente, né? Que foi a compra dos ativos. Fluxo de caixa dos investimentos. Agora observa bem, o CAPEX foi de 247 milhões.
a gente olhar o fluxo de caixa dos investimentos, ele foi, nesse caso em específico, foi exatamente igual. Por quê? Porque aqui não teve aquisição de controladas e nem aquisição de controlado menos disponibilidade de aquisição, na aquisição. Se tivesse algum valor desses aqui, ele não ia bater. Então, nesse caso, nós tivemos a imensa sorte de ter esse resultado. Vamos calcular então para esse ano daqui também, para ver que vai ficar bem diferente. Ó. Vou colocar aqui. Vou fazer o ano de 2000 e lá vai bolinha. Perfeito, né? Aqui, aquisição de intangíveis. Só para a gente fazer um exemplo que um vai dar igual e o outro não vai dar igual. O fluxo de caixa livre. Perfeito. Ou seja, esse daqui é o ano de 2019, né? 2019. Esse daqui vai ser o ano de 2017. Perfeito. E aqui agora nós temos que o fluxo de caixa operacional desse ano foi esse valor, né? E o fluxo de caixa dos ativos, variação de ativos e passivos, foi aquela ali de baixo. Olha que bacana. 3. Perfeito. Aqui tem que deixar, né, positivo e negativo. Só o CAPEX que eu vou deixar negativo, positivo, tudo positivo. Porque a gente sabe que ele sempre vai ser um investimento. Agora, a gente vai calcular o EBITDA. Né? O EBITDA, nós vamos precisar da depreciação e amortização de cada um desses aqui. A gente vai vir aqui, Ctrl C, depreci, colocar depre, amor, depreciação e amortização. Então é 2019, depreciação e amortização do ano de lá vai bolinha. Agora nós vamos vir aqui nos resultados, demonstração dos resultados. Descer uma linha aqui só para deixar mais bonitinho. Agora, olha só, o EBITDA ele vai ser o EBIT mais a depreciação, né? O nosso EBIT aqui, ele vai ser resultados financeiros, resultados, despesas operacionais. Aqui, ó, resultados antes dos resultados financeiros e tributos, né? Isto. Então aqui vai ser igual a este, que vai ser o EBIT mais depreciação e amortização. Daí nós temos o EBITDA. E aqui nós temos também, é igual, Ctrl V, né? Mais depreciação e amortização. Pronto. Nós temos agora o EBITDA. O EBITDA ele é um aproximador do fluxo de caixa operacional. Então muitas pessoas utilizam esse EBITDA como o fluxo de caixa operacional. Vocês podem ver aqui que os resultados vão normalmente estar um pouquinho mais elevados, porque ele tem algumas contas que tiram ainda no fluxo de caixa operacional e são descontadas aqui nas despesas que são relativas a outras características. Daí então, para calcular fluxo de caixa livre, nós vamos ter que fazer sempre igual ao que a gente está considerando como o fluxo de caixa operacional. Nesse caso aqui eu estou considerando o EBITDA, né, que é o aproximador do fluxo de caixa operacional, menos, aqui vai ter menos o investimento e aqui menos o CAPEX. Aqui coloca mais, tá, gente? Porque a gente colocou o valor negativo e positivo, que teve um desinvestimento, né? Então aqui, ó, a gente tem que colocar mais. A gente tem que sempre lembrar essas regras aí dos mais e dos menos. Aqui, ó, o EBITDA é antes aqui. O EBITDA é o aproximador daquele ali, né? Vamos fazer ele com o CAPEX. Isto, perfeito. Temos esse que vai ser esse, mais esse, menos esse. Daí o outro é o fluxo de caixa operacional. Eu mudei os dois. Ó. Vou colocar esse daqui no lugar. Não, é no lugar do CAPEX, está certo esse. Esse daqui vai ser igual
ao fluxo de caixa operacional, né, que aqui vai ser o caixa gerado nas operações para gente, menos, mais esse daqui, menos o CAPEX. Perfeito. E esse aqui vai ser igual ao fluxo de caixa operacional mais esse menos o CAPEX. Isso aqui mais, menos, é só por causa da ordem. Se eu tivesse colocado o CAPEX aqui como negativo, teria que ser mais também, né? Eu estou considerando o sinal que está ali. Aqui, como é o FI, eu coloco mais, tá vendo? Porque eu considerei o valor real dele ali da tabela. Perfeito. Então, olha só, nós temos que, olha as variações que podem ser sofridas. Nós temos que o fluxo de caixa livre calculado pelo EBITDA, ele deu 18 bilhões. Vou colocar em moeda aqui para a gente ter uma noção melhor. Coloquei na primeira unidade monetária aqui da frente para ver se aqui não altere nada, porque não tem a conversão. Então aqui vai dar, só para a gente ver o que está acontecendo. Aqui vai ser 1 bilhão, né? Porque isso aqui tudo está na casa dos mil, das unidades dos mil. Então aqui vai ser 1 bilhão, 1,8 bilhão. Aqui vai ser 1,5 bilhão e 1,5 bilhão. Aqui vai bater, né? Porque vocês lembram que o CAPEX e o fluxo de caixa de investimento são iguais? Eles são iguais porque não tem um investimento em... Aqui, ó, não tem essa aquisição e diferença de caixa. Daí essa daqui vai ter e esse daqui não. Por isso que está essa diferença. Então, se a gente for observar, olha só, o fluxo de caixa livre, quando a gente considera, ele vai dar muito diferente. E o que significa esse fluxo de caixa livre? Tem uma certa lógica de considerar cada um desses. Primeiro, se você considera o EBITDA, você está considerando o aproximador do lucro operacional, né? Você não está considerando o fluxo de caixa operacional, e sim o lucro de caixa operacional, ou lucro de caixa operacional. Nesse sentido, a variação vai ser relativamente pequena, nunca vai ser tão grande, mas sempre ela vai dar um pouquinho a mais do que o fluxo de caixa operacional, porque o fluxo de caixa operacional ele sempre vai estar descontando algumas coisinhas ali que não são relacionadas à operação em si, que são benefícios que a empresa tem. Aí entra a maior diferença, que é quando você calcula pelo fluxo de caixa operacional, diminuindo o CAPEX e diminuindo o fluxo de caixa de investimento. Pode acontecer de dar igual e pode acontecer de ficar muito diferente. Quando você considera ele calculado pelo investimento, você está considerando também investimento em controladoras, a compra e aquisição de partes de outras empresas. Isso daqui você tem uma visão muito bacana assim do todo, quando você calcula o fluxo de caixa livre por essas operações. Quando você calcula só pelo CAPEX, você está considerando o fluxo de caixa com investimento em estrutura para aquela empresa produzir mais e não fazendo aquisição de outras empresas. Então tem essa ligeira nuance aí. Depende do que você está querendo observar. Um vai ser melhor ou o outro. Daí nesse caso, para a gente, para seguir igual o livro está falando, nós estamos utilizando esse caso daqui. Mas não, nada impede de utilizar este ou este, certo? Espero ter ajudado aí. Obrigado.